Putin responde às acusações de Donald Trump sobre ser um tigre de papel, alega que está vencendo a OTAN e ainda fala que se os Estados Unidos cederem mísseis de longo alcance, vai levar a guerra para uma próxima etapa perigosa para os americanos. Ainda ironiza a questão dos drones em espaço aéreo europeu. Vai lembrar, galera, que mais drones foram vistos, suspendendo, por exemplo, o aeroporto de Munique, e a gente tem algumas informações a mais sobre a possibilidade dos mísseis Tomahawk, mísseis de longo alcance 2.500 km, serem cedidos para a Ucrânia. E já adianto, não é uma boa notícia para o Zelensky. Falar também, galera, sobre o Trump, que declara que nesse momento os Estados Unidos estão em guerra contra o narco latino-americano, inclusive com mais ataques feitos contra embarcações na costa da Venezuela e deslocamento de mais equipamentos militares. Tudo isso dentro de um contexto de militares sendo posicionados no território argentino, no território do Equador e com a possibilidade de espalhar em mais países da América Latina. Será que a promessa de Pete Hegseth de transformar a América Latina no quintal dos Estados Unidos vai de fato então ser cumprido? Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o Trump, que promete transformar Gaza em um inferno total se até domingo, às 17 horas, o Hamas não responder à proposta de paz na faixa de Gaza. Será que vai dar certo? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, presta atenção que hoje eu tenho uma notícia aqui diferente para vocês e que é uma mega oportunidade que eu fico muito feliz em trazer para vocês. Vai rolar agora, tá? As inscrições estão acabando no dia 16 de outubro, a primeira Olimpíada de Geoinformação do Brasil para alunos que estão do 6º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. Sei que muito possivelmente, né, não é o público em geral que me assiste, mas são os seus filhos, são os seus netos, são os seus sobrinhos, são os seus irmãos, enfim. E, galera, de verdade é super interessante, tá? Eu, como geógrafo, fico, assim, totalmente satisfeito de mostrar para vocês essa oportunidade, porque muita gente tem na cabeça, geografia, tem que decorar os afluentes do Amazonas, quais são os climas, né, o nome das moedas, capitais e tal. Cara, a geografia não é isso. A geografia é a percepção do espaço geográfico, a desnaturalização dos fenômenos e até uma atuação crítica frente aos problemas sociais. E é justamente isso que a geoinformação ela propõe. É a geografia, em conjunto com a tecnologia da informação, análise e coleta de dados com imagens de satélite, sensoramento remoto, e propostas de intervenção. Então, essa Olimpíada é voltada para os estudantes, para aproximar a comunidade científica, está sendo desenvolvida pela Federal do Rio de Janeiro, em conjunto com o Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil, e vai premiar com 10 bolsas de estudo, né, de iniciação científica, vai premiar professores e colégios que também participem dessas Olimpíadas, fora a experiência, né, de aproximar os alunos da comunidade científica da produção de conhecimento. Eu, como educador, e mais do que tudo como geógrafo, cara, defendo muito a minha área, acho que ela é muito importante e acho que é legal vocês trazerem, tá, cobrarem dos colégios, cobrarem aí das instituições, a participação nessa Olimpíada que, de verdade, cara, pode revolucionar a vida de uma pessoa e aproximar os estudantes da comunidade científica. Então, vou deixar para vocês aqui, ó, o link na descrição, tá, o site, a inscrição é totalmente gratuita. Você vai lá, fala com o seu colégio, fala com o coordenador, fala com o professor e espalha essa mensagem que, assim, vai ser benéfico para todo mundo. Mas corre, que é só até o dia 16 de outubro, hein, galera? Não vai perder essa oportunidade sensacional. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, ó. Vai lá, hein, galera. Cobra ali, ó. Mostra pros seus filhos, netos, tal, tá? Sobrinhos, que é importante para eles. Ou até mesmo para você, né? Se você é do ensino médio ou do ensino fundamental que me acompanha. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, o Putin deu uma entrevista bastante polêmica, porque estamos em meio a uma série de críticas, né, que os Estados Unidos vêm fazendo ao governo russo. O Putin é um tigre de papel, ele deveria ter vencido o conflito em questão de 3 dias, ele está demorando quase 3 anos, tudo tal. E aí o Putin, ele até com um certo tom de sarcasmo, fazendo algumas piadinhas, ele foi respondendo a essas acusações. Por exemplo, dentre as suas primeiras afirmações, ele falou assim, nossa, um tigre de papel os americanos nos acusam? Que lidem então com esse tigre. Se estamos lutando contra toda a OTAN e ainda estamos avançando diariamente, então o que é a OTAN? Ou seja, se eu sou o tigre de papel e nós
estamos vencendo a Ucrânia, mesmo com a Ucrânia recebendo todo o apoio da OTAN, dos países e tal, a OTAN é o quê? Menos que um tigre de papel. Falou também, né, que quando foi confrontado, poxa, mas Putin, estão acusando você de ficar mandando os drones e tal. Lembrando que a Rússia, ela nega as informações, não fala que hoje, por exemplo, a gente teve drones que sobrevoaram o espaço aéreo da Alemanha e suspenderam a operação do aeroporto de Munique durante determinado período. Mais uma vez, a Rússia foi acusada de guerra híbrida, dela ter feito o deslocamento desses drones para aquela região, né? Enfim, a Rússia, o Putin falou que é mentira, mas daí, né, depois de tantas, vamos colocar assim, vai insistência, depois falou, não, então beleza, então eu prometo que eu não mandarei mais drones para a Dinamarca. Prometo, hein? Dando um certo tom de sarcasmo. Tá bom, já custa, a gente tá falando dele, sou eu, vai, não vou mandar mais, né? Claro, galera, é a Rússia. Dentro de uma guerra, a primeira coisa que morre é a verdade. Eu confesso, cara, que eu não coloco minha mão no fogo pelo Putin, e muito menos pela União Europeia. Mas, de fato, tem toda a cara de ser uma espécie de provocação da Rússia frente à OTAN. Se é ou não, não posso afirmar para vocês, pelo menos não com provas contundentes. E depois, lembrando que tivemos alguns episódios estranhos. Deslocamentos ali de frotas russas, trouxe para vocês, por exemplo, né, a interceptação por parte da França do chamado navio fantasma, da frota fantasma russa, que estava deslocando ali combustíveis fósseis, inclusive a acusação da União Europeia é que possivelmente, mas também que é tudo possivelmente, eventualmente, essa frota fantasma estaria também deslocando os drones, causando essa desinformação, essa agitação, esse medo na sociedade europeia, essa acusação dos europeus. E depois, o Putin se pronunciou sobre a possível participação ou envio de mísseis de longo alcance. Porque o Marco Rubio falou sobre isso, o Trump comentou sobre essa possibilidade, e segundo as mídias americanas, os Estados Unidos já estariam em coordenação, junto com a Ucrânia e outros países da OTAN, para coordenar ataques nas profundezas do território russo. Tanto com a inteligência, com sensoriamento remoto, com capacidade, como possivelmente com os mísseis, os Tomahawk e os Barracuda. De novo, a gente vai discutir que possivelmente isso nem vai acontecer, vamos entender o porquê. E aí o Putin falou assim, é impossível a Ucrânia usar Tomahawk sem a participação direta de militares dos Estados Unidos. Isso, obviamente, significaria um estágio completamente diferente, inclusive nas relações entre Estados Unidos e Rússia. Ele tentou a todo momento mostrar, não, olha, a Rússia e os Estados Unidos têm que se aproximar, a gente tem que superar as divergências. Tentou colocar a culpa nos ucranianos, alegando que a Ucrânia que se recusa a fazer um processo de paz, que não aceita negociar com os russos, que tem um presidente legítimo, que não passou por um processo eleitoral. Então foi destacando todos esses pontos, mas com os Estados Unidos me pareceu que o Putin estava tentando buscar uma certa proximidade, mas também sem deixar os americanos saírem por cima, visto que os Estados Unidos colocou, né, olha, quando a Rússia ameaçou a gente destacou submarinos militares. Agora a Rússia não quer fazer um acordo, existe a possibilidade de mandar mísseis de longo alcance. Ele até falou que militarmente não há como superar os russos. Segundo, claro, o Vladimir Putin. E depois ele deixou claro que ele apoia algumas propostas americanas, se referindo especificamente ao acordo de paz que foi proposto pelo Trump e pelo Benjamin Netanyahu na faixa de Gaza. E acho que é importante, o Putin ele falou que ele estaria disposto a mediar junto aos palestinos, junto ao Hamas, por exemplo, a aprovação desse acordo. A gente já vê, galera, que está um pouco distante disso acontecer. Algumas milícias já não aceitaram a proposta do Trump, e o Trump, inclusive, deu um ultimato hoje. Ou aceita, ou é inferno total em Gaza. Falaremos daqui a pouquinho sobre isso. Além disso, cara, como eu trouxe para vocês, eu diria que para desespero, ou pelo menos para tristeza da Ucrânia, a cessão de mísseis de longo alcance está um pouco mais distante do que a gente achava. Por quê? Os Estados Unidos estão em shutdown, já trouxe aqui para vocês os motivos. Não houve consenso entre os democratas e republicanos sobre o orçamento, sobre o ano fiscal dos Estados Unidos, já que os republicanos queriam aumentar alguns gastos e os democratas até concordavam se alguns gastos em saúde também aumentassem. Os republicanos alegam que esses gastos em saúde era para sustentar imigrantes ilegais, né, que era tudo o dinheiro do povo americano para sustentar estrangeiros. Não aprovaram, não houve consenso. Hoje os Estados Unidos está paralisado, com mais de 1 milhão de militares, por exemplo, sem receber, com serviços públicos também sem financiamento. Cara, tudo que é pagamento do serviço federal, da unidade federal, não está funcionando. Alguns trabalhadores têm que continuar porque são serviços básicos, essenciais, mas eles estão trabalhando sem receber. Vão receber retroativo quando voltar. O Trump até ameaçou, por exemplo, fechar o que ele chama de algumas agências federais democratas, porque ele percebeu que algumas elas são inúteis. Então, já que os servidores eles estão afastados, vão aproveitar
tentar fazer esses caras nem voltarem, porque eles só compactuam com a ideologia woke, com o pensamento democrata, né? E esses pensamentos do Trump. E por que isso atrapalha? Porque se você não tem militares a pleno funcionamento, vamos colocar assim, isso dificulta a coordenação, inclusive militar. Por exemplo, os mísseis Tomahawk já seriam difíceis de serem excedidos, porque o Putin, o que ele falou, ele tem razão. Não basta você dar o míssil. Cara, o míssil não é, sei lá, uma armazinha, né? Uma biribinha que você dá pro cara. Exige treinamento, exige inteligência, existe toda a parte de programação, e tudo isso precisaria de uma ação direta dos Estados Unidos ou de militares americanos destacados em solo ucraniano. Aparentemente, o Trump está disposto a vender equipamentos americanos se os europeus comprarem e cederem para a Ucrânia. Agora, os Estados Unidos gastarem do seu próprio dinheiro para ceder esses equipamentos, aparentemente não vai rolar. Somado a isso, ao shutdown, que dificulta essa coordenação militar, muito possivelmente não serão cedidos mísseis. Isso relato da Reuters, ouvindo fontes dentro do Departamento de Guerra dos Estados Unidos. Ou seja, má notícia aí para os ucranianos. Enquanto isso, tivemos também os Estados Unidos declarando guerra contra o narcotráfico na América do Sul, alegando que o que está acontecendo não são somente operações de busca, tudo tal, mas uma verdadeira guerra contra o tráfico. A gente percebe que algumas informações elas são bem relevantes e elas se somam a algumas outras que podem dar um indício que finalmente a intervenção na Venezuela pode estar muito próxima. Por que eu falo isso para vocês? Primeiro, por conta desse anúncio, uma guerra contra o narco, e os Estados Unidos consideram o Nicolás Maduro como chefe de uma gangue, o cartel Los Soles, e nem reconhecem a Venezuela como Estado legítimo, visto que os Estados Unidos não reconhecem as eleições que colocaram o Nicolás Maduro, portanto, a Venezuela não tem um governo, portanto, não é Estado. A ação contra o Nicolás Maduro seria a atuação contra um criminoso, ou seja, para os Estados Unidos não teria nenhum tipo de problema. Lembrando que está previsto dentro do pacote ali, né, político americano, que quando você considera um grupo como um grupo terror, tananã, você pode agir mesmo que em solo estrangeiro para combater esse grupo, já que ele representa uma ameaça para os Estados Unidos. Vídeo que aconteceu com ISIS, vídeo que aconteceu com outros grupos ali do Oriente Médio. Então sim, existe essa possibilidade contra a Venezuela. Além dos vários equipamentos militares que já estão destacados, foram vistos hoje mais embarcações. Eu tô falando, galera, hoje de um navio ligado à operação das Forças Especiais que foi avistado no Mar do Sul do Caribe, um navio que pode levar pelo menos 200 soldados, especialistas em invasões bruscas, né? Então, tomada de pontos estratégicos, tomada de pontos políticos, isso pode acontecer. Eu já trouxe para vocês que num passado recente, a gente teve os Estados Unidos enviando 10 caças F-35 para Porto Rico, muito próximo ali do mar da Venezuela, e o Nicolás Maduro alega que foram detectados 5 caças, muito próximos do litoral. Tivemos mais uma atuação contra uma embarcação muito próximo da costa da Venezuela, e tudo isso vai dando um indício de que alguma atitude mais grave pode acontecer. Somado, a gente teve 2 informações bastante polêmicas em relação ao posicionamento da Argentina e ao posicionamento do Equador na América do Sul. A gente sabe que a América do Sul, a América Latina como um todo, ela sempre foi uma região muito estratégica para os Estados Unidos. Só que nos últimos anos, principalmente com os investimentos chineses, com o Road and Belt, a nova Rota da Seda, parcerias políticas, querendo ou não, pessoal, o Brasil hoje, o maior parceiro comercial é a China. A Argentina, o maior parceiro comercial é a China. E assim, você tem esse aumento dos investimentos desde governos de esquerda, a Colômbia, tradicional aliado, está cada vez mais próxima dos chineses, até que entrar para o Road and Belt, está cogitando entrar para os BRICS, até governos mais à direita. Cara, o Equador, por exemplo, tanto com o Guillermo Lasso, né, o antigo presidente, como agora com Daniel Noboa, tem uma proximidade sim com os Estados Unidos, mas é muito próximo relacionado a investimentos também aos chineses. Ou seja, a China cresce demais, independente de questões ideológicas. Os Estados Unidos estão odiando essa ideia. A gente teve, coloquei para vocês ontem, uma proposta, na verdade um decreto que foi emitido ali pelo Milei, muito polêmico. E eu falo muito polêmico porque a Argentina está atravessando um momento de crise política, um momento de crise econômica, às vésperas de um processo eleitoral super importante que vai renovar o Congresso da Argentina e pode trazer um aumento de governabilidade muito grande para o Javier Milei, que vai poder colocar suas propostas de corte de gastos, de austeridade, em detrimento do que é o pensamento peronista, que predomina hoje no Congresso da Argentina. Só que a Argentina teve o caso de corrupção da Karina Milei, áudios que foram divulgados.
as eleições provinciais deram ganho da oposição em detrimento do Javier Milei, então é um momento um pouco conturbado. Houve uma desconfiança dos investidores estrangeiros que a esquerda poderia voltar ao país, aí isso gerou uma desvalorização do peso, a população argentina voltou a comprar dólares, ou seja, aumentou o preço do dólar. Então, tudo isso às vésperas de uma eleição super importante. O Scott Bessent, secretário do Tesouro, e o Trump, que já tem reunião marcada com Milei, prometeram swap cambial, compra de títulos públicos e empréstimos para a Argentina. Por quê? Porque adora os belos olhos de Javier Milei? Não parece um pouco estranho? A gente teve vazamentos de mensagens, por exemplo, em que o Scott Bessent pedia para que a China se afastasse, aliás, que a Argentina se afastasse dos chineses. Outro ponto importante. Bem nesse contexto tão conturbado da Argentina, com uma relação tão próxima, sem um motivo exatamente específico, o Milei ele decreta a entrada ou a possibilidade de entrada de militares estrangeiros em solo argentino e anuncia 3 exercícios militares conjuntos com os americanos. Lembrando que isso deveria supostamente passar primeiro pelo parlamento do país. O decreto ele foi emitido falando que vai participar os Estados Unidos e a Argentina da Operação Tridente, que vai ser realizada em Mar del Plata, Ushuaia, no extremo sul da Argentina, e Puerto Belgrano, além de espaços destinados à instrução militar, marítimas e terrestres, entre o dia 20 de outubro e 15 de novembro. Os Estados Unidos já anunciaram também que vão enviar oficiais da Navy SEAL, que é um dos mais bem equipados, né, unidades militares ali dos Estados Unidos, e isso vem gerando contestações na população argentina, que está vendo essa troca em meio a esse contexto, pode ser que não, de novo, galera, são especulações em meio ao que está acontecendo na Argentina, mas que estão vendo esse contexto como uma espécie de troca de favores. Ô, Milei, você quer aumentar sua popularidade, não quer? Não quer que o peso renove seu valor, você controle a inflação, que tenha uma queda do valor do dólar. E os Estados Unidos têm arcabouço para isso. Mas exijo que vocês se afastem dos chineses e que vocês deixem os militares americanos penetrarem em solo argentino. Ou seja, o Milei estaria, segundo a oposição, vendendo a soberania da Argentina em troca de uma recuperação econômica em curto prazo com a entrada de dólares, com a parceria dos Estados Unidos, mas dando em troca a soberania do país. A possibilidade de militares americanos em solo argentino. O prefeito de Ushuaia, por exemplo, ficou pé da vida. Ele falou que a região não deve ser usada para fins eleitorais, que é a porta de entrada para territórios estratégicos, como a Antártida. A Antártida, galera, pouca gente sabe, mas existe uma regulamentação, que é o Tratado Antártida, lá de 1959, que alega, né, que a Antártida não pode ser usada para fins de exploração econômica, só para fins de exploração científica. Até quando isso vai durar? Não sabemos. É fato que a Antártida é uma região estratégica pela possibilidade de recursos, como, por exemplo, água. Galera, tem muita água potável, né, na região da Antártida, dentre outros recursos importantes que podem haver na região. É uma região que protege a nossa reivindicação, segundo o prefeito de Ushuaia, sobre as Ilhas Malvinas, que o Milei até foi reclamar na ONU no passado recente, e, sobretudo, é a nossa casa. Não vamos permitir que entregue a nossa soberania em troca de moeda política. Vale lembrar, galera, que o chefe do Comando Sul da Argentina, do Comando Sul dos Estados Unidos, perdão, já visitou a Argentina só esse ano 2 vezes. Vão ser só exercícios militares? De defesa? De reconhecimento? O que o Milei quer? Ou o que os Estados Unidos querem com essa ajuda do Milei em troca desses exercícios que parecem, de decreto, tão assim, né, urgente. O que é tão urgente assim essa participação dos militares em solo argentino? Claro que é uma coisa que preocupa. Somado a isso, a gente tem uma informação que nem é tão nova assim, mas que é interessante vocês saberem o que está acontecendo. Hoje, o Equador é comandado pelo Daniel Noboa. O Equador é um dos países que tinha ali, claro que professor, era um maior IDH, não era também, né? Mas comparado aos seus vizinhos, aos seus pares, era um dos poucos países que você não tinha atuação tão forte do narcotráfico. Se você pegar os vizinhos, né, como Bolívia, como o Peru, como a própria Colômbia, então nem se fala, a atuação era muito forte. A gente teve algumas questões, como, por exemplo, a Covid-19, a ascensão de uma crise econômica, a falta de investimentos em segurança, o próprio acordo de paz que foi feito com parte das Farc com o governo colombiano acabou desmobilizando e o Equador, ele é muito estratégico. Ele tem acesso ao Oceano Pacífico, tem entrada na floresta amazônica e vizinhos, galera, que convenhamos, lidam bem, né, com a questão do comércio de entorpecentes, vamos colocar assim. Então, o crescimento do narco no Equador, ele aumentou demais nos últimos anos. Prova disso,
é a questão do Fernando Villavicencio, um dos candidatos que era o quinto ali mais bem colocado, que ele morreu em plena campanha eleitoral, justamente pela atuação deles. O Daniel Noboa já decretou estado de emergência. Hoje, estima-se, galera, que o Equador seja responsável por quase de 70% de todo o pozinho branco, que a galera cheira, sabe o que eu tô falando, né? Que circula no mundo. Esse é o Equador hoje. O Equador pediu ajuda para os Estados Unidos. O Daniel Noboa, ele conseguiu articular frente ao parlamento e o parlamento aprovou a entrada de bases militares estrangeiras em solo do Equador. Claro que, pela Constituição do Equador, isso deve passar por um referendo, por uma consulta popular, que vai rolar no futuro próximo, mas se a população autorizar, os Estados Unidos já tem visita marcada para o Equador. A gente teve o Marco Rubio fazendo visita a Daniel Noboa num passado recente, falando, poxa, seria interessante se o Equador disponibilizasse o seu espaço para a instalação de bases militares americanas. Em um futuro próximo, a gente tem a Chris Nowen, que é a secretária de Segurança dos Estados Unidos, já fazendo a visita para a definição da localização dessas bases. E vale lembrar que não está sendo feito um acordo entre Departamento de Guerra, ou Pentágono, e o governo do Equador. É um acordo que está sendo estabelecido entre o Departamento de Segurança Nacional e o governo do Equador. Essa organização, ela foi fundada depois do 11 de setembro, sabe o que eu estou falando? Para fiscalização, monitoramento. E já nos Estados Unidos, há várias acusações contra esses organismos, alegando que eles fazem práticas de extorsão, que eles têm, por exemplo, acusação de espionagem, falsa acusação contra movimentos sociais, civis, lideranças políticas. Então, de novo, cara, tudo no campo da especulação e estou trazendo para vocês o que a oposição está falando, que o Daniel Noboa está também vendendo o Equador em nome de uma segurança. Ele tentou imitar o Nayib Bukele em seu primeiro mandato, não conseguiu. Agora que a ajuda dos Estados Unidos para controlar a segurança ali do país, e em troca está vendendo a soberania do Equador, e os Estados Unidos eventualmente colaborariam para investigar também a oposição do Equador. Ou seja, os Estados Unidos, em troca de bases militares muito próximo do território da Colômbia, do território da Venezuela, em uma região tão estratégica como a América Latina, ajudaria o governo mais à direita de Daniel Noboa a controlar as questões. De novo, entendi, o professor falou então que o narcotráfico tem que imperar, que ele gosta disso. Cara, não gosto, né? É péssimo, inclusive. Acho que é um dos grandes problemas e se não tivesse esse problema, não teria essa possibilidade de intervenção estrangeira. Mas cuidado, porque em nome de uma coisa ruim, você pode acabar emergindo outra coisa pior, né? Ou seja, questões de espionagem, interferências políticas, e não porque é os Estados Unidos. Se fosse o chinês, falaria a mesma coisa. A base militar chinesa no Djibouti, em troca de investimentos, óbvio que é uma ação mais imperialista dos chineses no continente africano que desperta tanto interesse, assim como a instalação de bases militares americanas. Em solo sul-americano, cara, desculpa, mas me causa muita resistência achar que essa declaração de guerra, que essa intervenção na Venezuela, que essa intervenção no Equador, que essa intervenção na Argentina é em nome de uma segurança da América Latina. Você, de fato, galera, acredita nisso? Deixa aí nos comentários. Vale lembrar que os Estados Unidos têm muito interesse, por exemplo, nas Ilhas Galápagos, que pertencem ao Equador, que é uma ilha super estratégica próxima do Porto de Chancay, que é o maior porto da América do Sul, que foi financiado e inaugurado pelos chineses, fica próximo do Canal do Panamá, que os Estados Unidos também interviram esse ano, inclusive, falando que é para afastar as empresas chinesas de Hong Kong, ou seja, os Estados Unidos aumentam sua ofensiva na América do Sul. E para finalizar, pessoal, tivemos também o Donald Trump colocando, ou mesmo que dando um ultimato. O plano de paz na Palestina ele foi apresentado para o Hamas, e o Hamas falou que ele está ouvindo não só ele, mas também as outras milícias que fazem parte da faixa de Gaza, a exemplo da Jihad Islâmica. A Jihad Islâmica já anunciou que não aceita, alguns militares locais falaram que não aceitam também, mas a coordenação política do Hamas alega que está tomando uma decisão com toda a consciência possível, escutando todos os lados, conversando com intermediadores, com o Egito, com o Catar, com a Turquia. O Trump aparentemente cansou. O Trump deu um ultimato até às 19 horas do domingo, colocando que se o Hamas não aceitar, é um inferno total em Gaza. O Hamas alegou que ele precisa de um pouco mais de tempo, como eu falei, que já que ele está em contato com mediadores e com as partes islâmicas, que leva muito a sério sim a possibilidade de acordo e que em breve anunciará sua posição. O Trump já deixou claro, o plano de paz ele vai acontecer. A questão é, o Hamas ele pode ceder suas armas e abrir mão da força política e conceder anistia para os principais líderes e para a sua população. Ou o Hamas não aceita e a gente vai transformar Gaza em um inferno total. O prazo é domingo às 19 horas.
E aí, galera, será que o Hamas vai aceitar? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.